Meu avô materno, que não andava e estava confinado a uma cadeira de rodas, faleceu quando eu tinha 9 anos. Na noite do funeral dele, eu estava sentado sozinho na sala de estar da minha avó, quando ouvi um som estrondoso vindo de cima. Imediatamente relatei à minha mãe, à avó e a um tio que estavam na cozinha ao lado o que eu tinha ouvido, mas eles me garantiram que ninguém, além de nós 4, estava na casa. No entanto, quando ela foi para a cama, minha avó ficou alarmada ao ver a cadeira de rodas do meu avô, que tinha sido colocada em um depósito após sua morte, parada ao lado da cama. Há alguns anos, quando minha neta tinha apenas 3 anos, agora ela tem 10. Estávamos sentados juntos no sofá, assistindo desenhos animados em um sábado por volta das 9 da manhã. Éramos só eu e ela na casa. De repente, ela apontou para a porta, onde havia uma janela, e disse: "Nana, faça aquela senhora parar de sorrir para mim." Fiquei confusa e olhei na direção indicada, mas não vi ninguém. Mesmo assim, pedi à mulher invisível que parasse de sorrir para minha neta. Ela concordou. Mais tarde, naquela noite, a outra avó dela trouxe um álbum de fotos. Quando folheamos as páginas, minha neta apontou para uma foto e disse: "Lá está aquela senhora que estava sorrindo para mim, Nana." Era a bisavó dela por parte de mãe, que havia falecido 1 ano antes. No verão de 2014, senti uma pressão nas costas e no traseiro. Parada no fogão, cozinhando o jantar, olhei para cada lado e não vi nada, acreditando que era minha imaginação. Isso aconteceu 7 a 8 vezes em 5 a 6 semanas. Cheguei à conclusão de que foi meu noivo que cometeu suicídio no dia do trabalho de 2005. Ele roubou minha herança para pagar as contas que ele acumulou enquanto usava drogas. Eu não queria ver o quão ruim era o vício dele. A gota d'água veio quando ele ficou atrás de mim no trabalho. Eu disse a ele para sair da minha vida e nunca mais voltar. Ele nunca mais voltou. Em 2014, minha mãe e eu fomos passar alguns dias na casa da minha tia em Florianópolis, Santa Catarina. Ela havia perdido seu filho em um acidente de carro cerca de 1 ano antes. Eu me acomodei no sofá do quarto que costumava ser do meu primo. Cansado da viagem, acabei cochilando naquela tarde. Foi então que senti uma pressão, como se alguém estivesse sentado ao meu lado. A espuma do sofá até afundou um pouco. Achei estranho, mas pensei que fosse coisa da minha imaginação. Naquela noite, dormi na cama que também pertencia ao meu primo. No meio da madrugada, senti novamente a mesma pressão forte ao lado da cama. Alguém parecia me observar. Não consegui mais dormir pelo resto da noite. Ao amanhecer, comentei o ocorrido com minha mãe e minha tia. Foi então que minha tia revelou que a presença era do meu primo falecido. Ela também sentia essa energia. Desde então, eu não quis mais dormir naquele quarto. Depois que minha avó materna faleceu, uma mulher particularmente amarga, ocorreram muitos eventos na casa dos meus pais. Um rádio voou da prateleira. Pequenas pilhas de sal apareceram aleatoriamente por toda a casa. Além disso, meu pai viu a imagem facial dela refletida em um espelho de banheiro. Esses fenômenos persistiram por algumas semanas e, gradualmente, tornaram-se menos frequentes até cessarem completamente, exatamente 8 semanas após sua morte. Minha irmã foi levada às pressas para o hospital com problemas respiratórios. Recebemos um telefonema para irmos imediatamente ao hospital para nos despedirmos. Passamos a maior parte da noite lá e fomos para casa, pois eu estava muito cansado. Recebi um telefonema por volta das 8 da manhã para dizer que minha irmã estava sentada. E bem, ela disse que morreu e foi para um lugar lindo cheio de flores, onde viu anjos. Eles disseram para ela voltar, pois ainda não era sua hora. Quando eu estava no hospital, eu estava na enfermaria e não conseguia dormir. A próxima coisa que fiz foi ver fumaça preta
saindo pela janela do hospital. Não era apenas uma, havia várias. Em 2008, enquanto trabalhava no turno da noite, nessa época, minha mãe faleceu repentinamente de um aneurisma. 2 semanas após sua morte, algo inesperado aconteceu. Eu estava dormindo quando senti uma mão agarrar meu tornozelo com tanta força que me acordou. A princípio, acreditei que fosse minha esposa ou um de nossos filhos brincando comigo. Levantei-me e olhei ao redor da casa, mas estava completamente sozinho. 3 dias depois, o mesmo ocorreu com meu pulso. Acordei assustado, mas não havia ninguém lá. No entanto, uma sensação avassaladora me invadiu. Era minha mãe vindo me visitar? Não tenho dúvidas de que era ela. Ela costumava pegar minha mão para orar por mim, e as emoções de paz e amor que senti confirmaram sua presença. Quando eu tinha cerca de 8 a 9 anos, mudei-me para um quarto diferente em nossa casa. Meus irmãos e eu sempre tínhamos um medo estranho desse cômodo. Quando eu me sentava na cadeira junto à minha escrivaninha, sentia um medo intenso, como se algo estivesse parado atrás de mim. Uma noite, na véspera de Natal, acordei muito cedo e olhei para a minha esquerda em direção à escrivaninha. Lá estava uma jovem pálida, vestindo branco, imóvel como uma estátua, bem atrás da cadeira. Por um momento, quase a confundi com minha irmã, que estava dormindo lá embaixo, pois havia semelhanças em suas características. Além disso, um vento forte e frio parecia soprar em direção à figura. Quando minha mente se tornou mais desperta, senti um medo que nunca havia experimentado antes. Quase congelado, coloquei o cobertor sobre minha cabeça e consegui adormecer novamente. Desde então, nunca mais dormi naquele quarto. Tenho 79 anos e nunca acreditei em todas essas histórias sobre espíritos. No entanto, há cerca de um mês, algo estranho começou a acontecer. Uma voz feminina, cuja origem desconheço, sussurra em meu ouvido e, às vezes, sacode meus pés ou ombros. Já me acostumei tanto com isso que agora digo "bom dia" a quem quer que seja, mas nunca obtenho resposta. Minha mãe faleceu há 50 anos, então duvido que seja ela. Moro sozinho com meu cachorro. Não tem a possibilidade de alguém estar pregando uma peça em mim. Minha esposa e eu morávamos em um apartamento em Roehampton, Londres. Só nós dois estávamos em casa. Eu ainda estava na cama porque tinha trabalhado a noite toda, e minha esposa estava na cozinha. Foi quando a porta do meu quarto se abriu. Uma mulher vestida de preto estava lá. Ela disse: "É hora de levantar, querido." Meio adormecido, pensei que fosse minha esposa e me levantei. Saí do quarto e encontrei minha esposa na cozinha. Perguntei por que ela me acordou, considerando que eu tinha trabalhado a noite toda. Ela respondeu que não tinha saído da cozinha. Ambos ficamos assustados com a situação. Desde então, nos mudamos. Há cerca de 3 anos, eu havia decorado minha casa para o Halloween. Tinha um esqueleto que pendurei na janela da minha sala de estar. Com o canto do olho, percebi algo se movendo. Virei minha cabeça para a janela e, para minha surpresa, o esqueleto estava realmente acenando para mim. Desde então, nunca mais decorei minha casa para o Halloween e não pretendo fazê-lo novamente. Vale ressaltar que não uso drogas nem bebo, então sei que não estava tendo alucinações. Uma semana após o falecimento de minha mãe, acordei no meio da noite, imerso na escuridão do quarto. Foi então que vi a figura. Minha mãe, com os olhos fixos em mim, vestida com o mesmo pijama que costumava usar para dormir. Ela não disse uma palavra, mas sua presença era avassaladora. O silêncio era ensurdecedor e meu coração martelava no peito. Tudo o que eu conseguia pensar era:
por que ela estava ali e o que ela queria.